exaltado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Livro, glória a Deus, de Êxodo. Vamos abrir a Bíblia. Glória a Deus. Livro de Êxodo. Abre a sua Bíblia. Glória a Deus. Capítulo de número 20. Oh, glória. Segundo livro da Bíblia, viu, irmãos? Glória a Deus. Capítulo de número 20. Eu quero falar um pouco sobre renúncia. Então a gente vai ver aqui, começando em livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso 3 até o verso 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 3 até o verso 6, diz assim: Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvará a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos que falar um pouco só de renúncia, porque precisamos saber que nós temos que renunciar a nós mesmos para poder servir e ser fiel a Deus. Lendo aqui em Êxodo, nós vemos Deus falar que temos que amar a Ele sobre tudo. Amar a Deus sobre tudo. O que é amar a Deus sobre tudo, irmãos? Amar a Deus sobre tudo é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Aleluia. Se nós for colocar hoje, os crentes de hoje, na prática mesmo, na linha de servo de Deus, nós vamos ver, irmãos, que muitos não são crentes, muitos não servem a Deus nada, porque quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, e aí Deus vem falando, e o que Ele mais quer? Que não teremos outro Deus além dele. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, ou em primeiro lugar em nossa vida, a não ser Deus, já se passa a ser pecado e idolatria diante de Deus. O crente verdadeiro, até para ele tomar uma decisão, ele ora a Deus e também espera a resposta de Deus. Há muitos crentes que hoje vai fazer algo e dá errado, porque não oram a Deus, não esperam a resposta de Deus. E nós vemos dentro das escrituras sagradas, até Davi fez isso. Quando ele ia para uma guerra, ele primeiro consultava Deus: vou ou não vou, Deus? Tu vai comigo nessa guerra? Se Deus falasse vai que eu serei contigo, ele ia. Se Deus falasse não vai, porque eu não serei contigo, ele não ia, porque ele sabia que se ele fosse, ele iria perder a guerra, ou poderia até morrer na guerra. Acabe um certo dia foi para uma guerra, e ele consultou todos os seus profetas, tudo falou: vai, servo, porque Deus é contigo, tá. Mas Josafá
Falou, não tem ninguém para nós consultar aqui não. Além desse, tem um ali, mas esse eu não gosto nem de consultar, porque só fala contra mim. Não, vamos ser o Senhor. Aí vem Miqueias. Quando ele vem de lá, qual a profecia? Deus não é contigo. Se fores, vai morrer. Estou te falando, você só fala contra mim. Mandou prender Micaías lá e alimentar com pão de amargura, e foi. Segura ele lá, alimenta quando eu chegar. Micaías vai falar: sim, que tu vai voltar. Se Deus falou na minha boca, foi, temor foi. O que aconteceu? No meio da guerra lá, ele como rei, sabia que o alvo era o rei, tomou uma roupa de soldado, vestiu como soldado para disfarçar, e a mesma assim acabou sendo morto. Se Deus falar, não faz, irmão, porque se fazer, dá errado. Hoje a maioria dos crentes vive quebrando cabeça, porque é isso, faz sem aprovação do Senhor, sem orar e sem esperar a resposta do Senhor. Glória a Deus. Eu quero conferir com vocês, glória a Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 23 e 24. Glória a Deus. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la. Você viu aqui o próprio Jesus ensinando como seguir a Ele, e Ele entra dizendo: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, deixa tudo seu, deixa aquilo que te prende e vem me seguir. Glória a Deus. Pega a sua cruz de cada dia e segue-me. Porque ele diz: qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Acabe tentou salvar a vida dele, mas se lascou. Assim há muitos que tentam salvar a vida dele neste mundo de miséria, nesse mundo de pecado, nesse mundo de podridão, e acaba se lascando. Eu falo aqui se lascando no sentido não material aqui desta vida, no sentido espiritual. Acaba indo para o abismo, porque morre sem obedecer a Deus, sem estar seguindo ao Senhor, sem negar a si mesmo, sem tirar da sua vida aquilo que te prende nesta vida, aprofunda nas coisas desta vida e deixa Deus de lado e acaba morrendo sem a salvação. Então Jesus diz: porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la. Tem muitos perdendo a sua vida, crente mesmo. Não estou falando só do ímpio, estou falando dos crentes mesmo também. Tem muitos crentes envolvidos no materialismo, pensando só em dinheiro e ficar rico, em ser um microempresário, ou ser até mesmo um empresário, ser uma pessoa importante no meio da sociedade, e deixando a Cristo de lado, deixando o Evangelho de lado. Muitas almas aí poderiam ser salvas por Ele, até pela sua condição financeira, mas está, glória a Deus, lutando, querendo mais e mais, numa ganância terrível. Então, lutando para ganhar a vida aqui e perdendo a vida eterna. Porque por amor de mim, porque perder-la, mas a qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Se você perder a vida sua por amor a Cristo, se salvará. Um exemplo 10 principal, meus irmãos, é os apóstolos. Morreram, mas não negaram a Cristo. Eles salvou a vida deles, a vida eterna. Eles a conquistaram pela sua perseverança. Aqui Lucas, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, Jesus mesmo dizer que quem quiser vir após Ele, tem que negar a si mesmo. Graças a Deus, né? Então, o crente verdadeiro, ele apresenta a sua vida a Deus, e ele vive seguindo ao próprio Senhor, ao Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor.
Se nós for pegar referência aqui, nós vamos ver Mateus 10, 38. Glória a Deus. Voltando mais atrás, vamos ver aqui em Mateus 10, 38. Glória a Deus. O que Mateus fala? Diz assim: e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Jesus falando: aquele que não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Ah, pastor, você quer dizer que é pecado então eu ser rico? Não estou falando isso. Estou falando que você não deve estar com o seu coração preso nessas coisas. Estou te dizendo que você não pode deixar essas coisas substituir o lugar de Deus na sua vida. No capítulo capítulo 10 de Lucas, de Marcos, digo melhor, capítulo 10 de Marcos, a partir do verso 19, nós vamos ver ali falar sobre um jovem rico. Esse jovem rico chegou no Senhor e disse: mestre, o que eu devo fazer para me ser salvo? Jesus disse: conhece os 10 mandamentos? Ele disse: quais? Amarás a Deus sobre toda coisa, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Ele falou: Senhor, isso eu conheço desde pequenininho. Bom, Jesus morreu, a história por ali. Mas ele insistiu: mestre, falta ainda mais alguma coisa? Jesus olhou para ele e disse: quer mesmo ser perfeito? Vai, vende tudo quanto tem, distribua aos pobres, vem e me segue. Pronto, acabou o homem. O homem entristeceu, saiu e deixou Jesus. Aonde estava o coração dele? Aonde estava o coração dele? Será que Deus estava em primeiro lugar na vida dele? Como diz no capítulo 20 de Êxodo que nós lemos, verso 3: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Será que ele estava com o seu coração em primeiro lugar Deus nele? Não, porque se ele tivesse, quando Jesus falou: vai e vende tudo quanto tem, distribua aos pobres, vem e segue, ele tinha feito isso. Você quer ver uma história diferente? Ele tinha feito isso porque ele queria salvação, e salvação não tem preço. Porque se for colocar preço em salvação, todo o dinheiro do mundo juntado, toda a riqueza do mundo, por uma mão só não pagaria, não dava conta de pagar. Por isso que nós temos a salvação de presente. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para salvar quem crê. A salvação é pela fé. Se você crê, você vai aceitar, você vai deixar as coisas da vida, do mundo, vai deixar o que você gosta em busca da salvação. Aí sim você será salvo. Se perseverar na obediência dos mandamentos do Senhor, será salvo. Mas esse jovem estava com seu coração ligado na sua riqueza. Lá mesmo, na própria palavra diz que ele saiu triste porque tinha muitas riquezas. Agora quer ver uma história diferente? Lucas 19, a história de Zaqueu. Ali você vê que é diferente. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, disse: mestre, eu irei retribuir, eu irei dar a metade dos meus bens, olha a diferença, para os pobres. E se eu tiver roubado de alguém, mestre, eu vou retribuir quadruplicadas vezes. Será que o jovem rico tinha essa fé? Será que ele tinha essa fé? Ele nem deu uma opção para o Senhor: dá toda a minha riqueza, não, eu preciso de uma parte para me viver, mas a metade eu dou. A metade eu dou, então eu fico só com uma terça parte, o resto eu dou. Mas não, ele já abaixou a cabeça e foi embora, a cabeça partiu direto. Zaqueu foi diferente. Jesus foi e falou assim. Quando Zaqueu falou isso para ele, Jesus falou: hoje veio a salvação dessa casa, porque esse também é filho de Abraão.
Então você percebe aí que Zaqueu tinha fé, o qual sem a fé ninguém consegue nada de Deus. Glória a Deus. Ninguém consegue alguma coisa do Senhor. 1 Coríntios 15, 31. Glória a Deus. Vamos ver o que Paulo fala, glória a Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13 aqui, capítulo 13 ou 15, né? 15 e 31. Diz assim: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, Paulo aqui ele exclama dizendo que ele protesta aos irmãos, proclama aos irmãos, fala aos irmãos, que cada dia ele morre gloriando nos irmãos. Glória a Deus, por Cristo Jesus. Quer dizer, ele dava a vida dele, ele morria gloriando no Senhor Jesus, pelos irmãos em Cristo Jesus. Ele queria dizer que ele estava se morrendo, se matando pela igreja, por amor a Cristo Jesus. Uma prova de um homem que ele não vivia mais o seu ego. Quando ele era do mundo, nós sabemos a história de Paulo, que antes era Saulo, que era um perseguidor da igreja, matava os crentes, punha fogo nos templos, nos lugares onde os irmãos estavam, não tinha misericórdia. Mas agora convertido aqui, ele já fala diferente. Ele já vem dizer que ele protesta que cada dia morre gloriando ele nos irmãos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vem mostrar que aqueles irmãos a quem ele perseguia, agora ele morre, ele protesta que morre glorificando a Deus pela vida dos irmãos e em proteção aos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o crente verdadeiro. Glória a Deus. Não é que você não pode ter carro, não pode ter casa, não pode ter fazenda, pode, não pode ser, pode, mas dê em primeiro lugar a Deus na sua vida, em primeiro lugar o Senhor na sua vida. Não troque o Senhor pelas coisas desta vida. Glória a Deus. Jamais deixe as coisas de Deus ou Deus para último lugar. Glória a Deus. Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro Deus está mandando buscar o reino dele e a justiça. No prosseguimento diz: e as demais coisas vos acrescentará. Se você for fiel a Deus em primeiro lugar, Deus sabe o que você precisa, Ele vai cuidar de você, Ele vai encaminhar as outras coisas para você. Eu conheci história de um homem de Deus que viveu consagrado em oração, quase de 24 horas por dia, e Deus preparava para ele o pão de cada dia, nunca deixou faltar nada. Se Deus fez para um, para outros, não pode fazer para você? Não pode fazer para os demais? Claro, o negócio é colocar a fé em ação. Glória a Deus, amém? Então, para servir a Jesus, nós precisamos nos renunciar. E é exatamente isso, renunciar é deixar o que nós mais gostamos, que nós mais queremos, que nós mais amamos às vezes, por amor a Deus, por amor a Cristo, em troca da salvação. Glória a Deus. Pedro, diz a história que Pedro ele separou, ele largou a família para servir ao Senhor. Porque Pedro era casado, a Bíblia mostra que ele era casado. Mas a história diz que depois da ressurreição de Cristo,
Ele deixou a família para servir o Senhor, porque para não ficar preso em família. Glória a Deus. E quem foi Pedro? O pastor da igreja primitiva. O homem que até a sua sombra Deus fazia milagre. Quando nós renunciamos a Cristo e vivemos em fidelidade com Ele, Ele tem prazer de nos usar, irmãos. Aleluia. Para ver essas crentaiadas aí, profetizando mentiras, sapateando, dizendo que está no reteté, que eu nem conheço isso, nunca vi isso na Bíblia. Isso para mim é maligno, é dança do espiritismo que Satanás trouxe através de um instrumento dele, um servo dele, ou serva, para dentro da igreja de Deus. Mas se o pastor tiver visão de Deus, se o pastor tiver aquilo que Paulo falou em Coríntios, discernimento de espírito, esse espírito do diabo não entra na igreja, porque ele repreende. Aí as pessoas vivem dizendo que é crente, indo para a Bíblia, para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, saudando a muitos com a paz do Senhor, mas vivendo, meus irmãos, de máscara. Chega na igreja, pula, faz o reteté, profetiza. Muitos até são enganados por ele, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Deus sabe quem verdadeiramente renunciou ao mundo e serve a Ele com fidelidade. No arrebatamento da igreja, nenhum enganador vai subir, nenhum mentiroso dentro da igreja vai subir, nenhum profeta de mentira dentro da igreja vai subir. Na presença dos irmãos é santo, mas lá por fora, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá nas viagens, só Deus sabe. Como chega ao ouvir da gente muitos pastores, cantores, que viajam para pregar, chegam em aeroporto, em outros lugares aí, toma lá uma cervejinha escondido, toma lá, glória a Deus, um vinhozinho, diz que é para limpar a garganta e é bom para o coração. O vinho não impede a morte quando chegar a hora. Ninguém não morre fora da permissão de Deus. Chegou a hora, com vinho ou sem vinho, vai embora mesmo. Você está se embriagando com vinho, contaminando seu corpo, porque um pouquinho de fermento, diz a Bíblia, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado não te impede de subir o céu. Uma coisa que as pessoas não raciocinam: qual foi o pecado que fez com que Adão e Eva fossem expulsos de dentro do jardim do Éden? Começa com a letra D. Começa com a letra D. Desobediência. É isso aí. Não come. Foi lá e comeu. Muitos acham que é uma coisa simples, mas isso impediu Adão e Eva permanecer no jardim. Quando Deus fala não adultera, você vai lá, adultera, você morre naquele ato, vai para o inferno, não porque você adulterou, porque você desobedeceu. Quando Deus fala não matará, você vai lá e mata uma pessoa por vingança, coisa mais, aí em seguida você morre, vai para o inferno, não porque você matou aquela pessoa, porque você desobedeceu. O pecado é a desobediência. Para Deus pecado não existe tamanho. Tem crente que fala: nossa, mas o irmão fulano está comigo na igreja, ele adulterou, nossa misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Que é isso, esse irmão cometeu um pecado nisso, mas a língua não para de falar do irmão dele. Mas não para de falar do irmão hora nenhuma. Fala de um aqui, fala do outro ali, entrega um ali do pastor e vai falando. Por acaso o seu pecado é o mesmo do irmão? Tudo desobediência? Então se ele for para o inferno quando adultério, você vai por conta da língua, que fala demais, que fuxica, fala do irmão, levanta calúnia. Então ninguém vai para o inferno por conta do pecadão, não, por conta da desobediência. E todo pecado é desobediência. Então, glória a Deus, ser submisso a Deus
É isso aí, é renunciar a nós, deixar aquilo que amamos, deixar o que gostamos de fazer ou praticar, para poder servir a Deus com fidelidade, sendo submisso a Ele, em troca da coroa da vida. Glória a Deus. Isso aí é a vida do crente. Que valor tem, que sentido teria nós viver aqui, vamos pular 120 anos, aproveitando o mundo e perder a eternidade com Deus? Porque não é um tempo, é para a eternidade. Não é 120 anos, não é 1000 anos, não é 2000 anos, é eterno. Então que recompensa teria? Qual valor teria? Aproveitar a vida aqui e perder a vida eterna com Deus. Para mim não tinha nenhum sentido perder a vida eterna. Não tinha nenhum sentido viver aqui, fazer o que quero, o que gosto aqui e perder a vida eterna. Então por isso esforço para obedecer a Deus, para ser submisso a Deus, ter Deus em primeiro lugar, a palavra dele na minha vida, vigio em todo momento para dar exemplo. Para quê? Para mim receber a vida eterna. Ah, pastor, você não peca? Não peca, todo mundo peca, mas aquele pecado inconsciente, aquele pecado que você às vezes nem sabe o que é pecado, mas aí você vem na igreja, ou você dobra o seu joelho na sua casa, ora a Deus, pede perdão e te perdoa. Às vezes você comete até um pecado por um acidente, e você sabe que é pecado. Temos Jesus como advogado, ora ele pede perdão e vai revogar o seu pai, e o pai vai te perdoar. Glória a Deus. Mas todo pecado é desobediência, e o que impede o homem entrar no céu é a desobediência. Amém? Então vamos lutar para ser submissos ao Senhor. Glória a Deus. Deixar as coisas desta vida, deixar aquilo que nos agrada, para fazer o que? O que agrada a Deus, em troca de quê? Da vida eterna. É em vão viver aqui durante todo o tempo de vida que tivemos, e no fim dessa vida, para outra vida, perder a vida eterna. Será tudo em vão, irá arrepender amargamente, mas não terá mais oportunidade. Deus abençoe. Aleluia. Põe de pé, vamos orar a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por esta mensagem. Ó Deus, fortalece meus irmãos, fortifica o coração do meu irmão, da minha irmã. Dá graça, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Honra a fé dos teus servos e das tuas servas. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor, para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Bate palma você que pode, louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar os irmãos